Olá, bom dia, você aí do outro lado. Tá começando mais um Mercado Aberto. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hora da gente reunir o noticiário da economia, da política, do cenário internacional para a gente começar a programação do canal UOL aqui do dia muito bem informados. A gente já traz aqui um giro pelas notícias que estão em destaque na nossa home do UOL. Hoje começando, é claro, pelo destaque do momento, a ligação de telefone entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Essa conversa que durou cerca de 40 minutos ontem, conversa que foi considerada produtiva pelos dois, focou na agenda comercial entre Estados Unidos e Brasil e no reforço também da cooperação contra o crime organizado internacional. De acordo com o Planalto, Lula avaliou como positiva a retirada da tarifa adicional de 40% que atingia os produtos brasileiros como carne, café e frutas e afirmou que ainda tem setores muito sensíveis sujeitos às sobretaxas e que o Brasil quer acelerar as tratativas para aliviar esses custos. O presidente também destacou e detalhou um pouco mais o interesse em ampliar os trabalhos conjuntos com os Estados Unidos no combate às organizações criminosas, como a gente falava. Lula que chegou a citar operações recentes no Brasil que miram o esvaziamento financeiro de facções, ressaltando que parte das redes que são investigadas aqui no Brasil possuem conexões no exterior. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a dar mais detalhes das conexões entre as organizações criminosas brasileiras e as estruturas financeiras nos Estados Unidos, ligados à chamada máfia dos combustíveis, e diz que a Receita Federal, inclusive, já identificou 15 fundos no estado de Delaware que são usados para movimentações ilícitas. Ele confirmou que as estruturas criminosas, incluindo laranjas e representantes no Brasil e nos Estados Unidos, estão mapeadas e vão avançar nessas investigações. Depois do telefonema, Trump disse que está disposto sim a cooperar em ações conjuntas com o Brasil e chegou a elogiar a conversa. Vamos ouvir o que ele disse. Yeah, we had a great talk. We talked about trade. We talked about sanctions because, as you know, I sanctioned them, having to do with certain things that took place. But we had a very good talk. I like him. Very good. We had some good meetings, as you know, but we had a very good talk today. Yes, I did. Teve até um I like him ali no meio. A gente vai entender detalhes dessa conversa e no desfecho, então, os dois concordaram em retomar o diálogo nas próximas semanas para acompanhar o andamento das negociações comerciais e dos esforços conjuntos na área da segurança, como a gente comentava. Falamos por aqui também da situação dos Correios. A estatal mudou a estratégia, gente, para conseguir um empréstimo de 20 bilhões que deve socorrer a empresa nos próximos anos. A decisão de fatiar a operação em várias rodadas menores veio depois de um novo revés que a gente acompanhou ontem à noite. O Tesouro Nacional avisou que não aceitaria conceder garantia soberana para o financiamento porque os bancos estavam cobrando juros acima do limite máximo permitido. Isso levou à suspensão, então, do acordo. Na prática, o que a gente tem aqui, gente, os Correios tinham aprovado no sábado um empréstimo com 5 bancos. Banco do Brasil, Citibank, BTG, ABC Brasil e Safra. A taxa ficaria um pouco abaixo dos 136% do CDI oferecido antes, mas ainda muito acima do teto de 120% definido pelo Tesouro. Como a União seria fiadora, uma operação cara nesse formato poderia gerar questionamento de órgãos de controle e impacto político. Ao ser chamado ao Ministério da Fazenda, o presidente da estatal foi informado de que as condições não seriam aceitas e a contratação foi suspensa. Com esse bloqueio, então, os Correios decidiram reabrir as negociações e agora, em vez de pedir propostas completas, a estatal vai perguntar a cada instituição quanto ela aceita emprestar dentro do teto de 120% do CDI. Assim, o socorro pode ser pulverizado entre vários bancos, ampliando a concorrência e reduzindo os custos. Se o mercado não ofertar todo o valor, a empresa faz uma primeira rodada menor e depois volta para completar os 20 bilhões. A necessidade continua urgente, é importante a gente lembrar, os Correios acumulam prejuízos desde 2022 e devem fechar 2025 com um rombo de até 10 bilhões de reais. Sem novos recursos, o déficit pode chegar a 20 bilhões em 2026 e, em um cenário extremo, subir para 70 bilhões em 5 anos, o que colocaria a empresa perto da falência. Até a nova contratação sair, o caixa permanece sob forte pressão, com pagamentos a fornecedores represados, embora seja o risco, não haja um risco imediato.
imediato para o salário dos empregados. A expectativa é fechar a operação até o fim de 2025, com o plano de reestruturação continuando sendo o principal elemento observado pelos bancos para medir a capacidade de recuperação da estatal. A gente vai analisar isso daqui a pouquinho também por aqui, mas trazer mais um destaque da nossa home do UOL de hoje, gente. O banqueiro André Esteves, dono do BTG Pactual, avalia a compra da participação do Banco Master na farmacêutica brasileira especializada em insulina, Bion, que tem o BNDES como sócio para transformá-la em um centro de produção do homônimo do hormônio e de canetas emagrecedoras para o SUS. Por meio de um fundo chamado Cartago, o Master detém uma fatia de quase 26% na Bion, a qual vale atualmente cerca de 185 milhões de reais. As ações da farmacêutica são negociadas na B3. De acordo com os relatos de assessores do Planalto, foi Valfrido Mares Guia, ex-ministro do Turismo, amigo do presidente Lula e acionista da Bion, que fez a ponte junto com Esteves para essa discussão. O Porcaro confirmou ao UOL que estava tratando com Esteves da venda da participação, mas disse que as conversas foram interrompidas pela prisão em 17 de novembro. No entanto, assessores do presidente Lula afirmam que as conversas entre Esteves e Cartago continuam. O Ministério da Saúde apoia esse negócio, inclusive como uma forma de estimular a concorrência, garantindo o fornecimento de medicamentos por uma empresa nacional e reduzindo a dependência de fornecedores estrangeiros. A perspectiva futura da farmacêutica é um argumento usado pelo governo para tentar convencer Esteves a fechar os negócios que a gente segue acompanhando por aqui na nossa cobertura. E tivemos atualização também em torno da discussão da taxação de bets e fintechs. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou ontem por 21 votos a 1 um projeto que aumenta a tributação das casas de aposta online, as bets, proposta elevando então de 12% para 18% a alíquota total de tributos cobrados sobre a renda das empresas com os jogos. A proposta original, a gente lembra, era de que o aumento fosse maior, subindo a alíquota para 24%. Mas o relator, senador Eduardo Braga, recuou. O texto aprovado pela CAI amplia a tributação sobre os lucros de fintechs, as empresas que oferecem serviços bancários e financeiros digitais, também aumenta a alíquota sobre o imposto de renda sobre a distribuição de juros sobre capital próprio. De olho também na política, a gente segue acompanhando no Senado a tensão entre Davi Alcolumbre e o governo por causa da nomeação de Jorge Messias ao STF. Ontem, Alcolumbre recuou da data que havia anunciado para a sabatina do indicado de Lula em uma tentativa de retomar o controle sobre o processo. Até poucos dias atrás, Alcolumbre queria avançar com a avaliação do nome ao STF, mesmo sem o governo ter enviado os documentos necessários, aquela mensagem importante para oficializar a indicação, mas não teve apoio suficiente na casa e recuou também da ideia, também fazendo a matemática do cálculo desse cronograma, como as apurações estão trazendo por aqui. A data anunciada por Alcolumbre antes de o governo enviar a papelada deu a Lula o poder de manter ou cancelar a sabatina, de acordo com sua conveniência, mas como o indicado sofre resistência dos senadores, o presidente da República poderia enviar a mensagem e inviabilizar ele mesmo a sabatina, caso percebesse que não haveria apoio suficiente para aprovar o seu escolhido, isso que foi muito alvo de crítica de Davi Alcolumbre. A avaliação predominante no Senado é que, com o cancelamento, o jogo agora, de certa forma, é zerado. A tramitação de Messias ainda depende de Lula enviar a mensagem com os documentos necessários, mas Alcolumbre pode marcar a sabatina em seu tempo, sem pressão de já ter uma data previamente anunciada. Ele que, de certa forma, já está dando a entender que pode ficar até para depois das eleições do ano que vem. A gente segue acompanhando por aqui, porque essa história ainda está rendendo. E para a gente fechar aqui nosso giro inicial, gente, temos um desfecho, uma trégua, pelo menos por hora, naquela discussão pública entre Michele Bolsonaro e os filhos do ex-presidente. O PL suspendeu o apoio ao ex-ministro Ciro Gomes ao governo do Ceará e decidiu mapear os eventuais acordos que foram fechados por Bolsonaro em outros estados depois da briga que a gente vem acompanhando nos últimos dias. Michele se reuniu
reuniu ontem na sede do PL com o senador Flávio Bolsonaro, também com o deputado federal André Fernandes e com o presidente do partido Valdemar Costa Neto e o secretário-geral também do partido, o senador Rogério Marinho. A análise do momento entre os deputados e senadores que estão repercutindo essa discussão é que Michele saiu fortalecida, de certa forma, dessa crise. Em conversas reservadas, relatadas inclusive a Letícia Casado, nossa colunista aqui do UOL, parlamentares de partidos da direita, incluindo do próprio PL, afirmam que ela conseguiu se impor nessa disputa, conseguiu fazer valer a posição dela e se colocar como responsável, de certa forma, por preservar o legado do bolsonarismo. A gente vai acompanhando essa cobertura por aqui na home do UOL. As atualizações estão acontecendo a todo momento e, é claro, aqui no Mercado Aberto a gente ainda traz as repercussões disso. Vamos aproveitar para chamar então um rápido intervalo. Quem está acompanhando a gente na TV, corre para o YouTube, que a gente segue por lá, trazendo também um giro pelas bolsas mundo afora nessa quarta-feira. Bom, vamos começando por aqui, então, já trazendo como estão repercutindo as bolsas mundo afora. A gente que começa pelo mercado asiático, observando aqui, de certa forma, até como mista aqui o comportamento das bolsas asiáticas nessa quarta-feira. Tóquio tendo uma recuperação, enquanto temos queda em Xangai e Hong Kong, passando também aqui pelas bolsas europeias, também fechando ali sem uma direção única, de certa forma, refletindo os dados do bloco. A gente tem Frankfurt, Madrid e Paris aqui indo positivamente e Londres com uma queda leve no fechamento aqui do mercado, aqui na abertura nessa quarta-feira, mas vamos também agora para o fechamento nos Estados Unidos, a gente tendo índices positivos, tanto na S&P 500, Dow Jones e na Nasdaq, nos 3 índices, então, de Wall Street, com expectativas importantes para os próximos dias, também em torno do Federal Reserve por lá, que nós vamos acompanhando. E a gente vem aqui para o Brasil também, é claro, a gente não poderia deixar de falar do novo recorde do Ibovespa, ali passando os 161 mil pontos pela primeira vez na história. A gente tendo aqui, então, também o dólar tendo uma queda de 0,52%, fechado cotado a R$ 5,33. Os investidores direcionando a atenção aos números como um todo da indústria brasileira em outubro, as expectativas de corte de juros nos Estados Unidos. É claro que nessa conta entrou ali também as disputas entre o governo e o Congresso, as declarações recentes de cautela do presidente do Banco Central no combo dessa avaliação. A gente aproveita ainda o espaço do intervalo para trazer também os dados divulgados pelo IBGE pela manhã, mostrando um pouco da produção industrial do país, que veio pior do que esperava. A gente pode colocar ela daqui a pouquinho aqui, mas eu já vou abrindo então para adiantar para vocês. Pela manhã, o IBGE mostrou que a produção industrial agora sim, gente, veio pior do que esperado. Então, em outubro, a gente vê ali na tela uma alta apenas de crescimento de apenas 0,1% em comparação a setembro, contra uma expectativa de alta de 0,4%. Na comparação anual, houve queda de 0,5%, contrariando, então, a projeção de avanço de 0,2% também. Resultado esses que, de certa forma, dão força à fala que a gente acompanhou recentemente de Gabriel Pugalípolo, presidente do Banco Central.